Estamos de volta com a segunda parte do episódio Por Trás dos Dados com o nosso CEO, Felipe Pavan. A gente quer atingir todos os públicos, pegamos aí os CEOs, né, os decisores, e pegamos também os técnicos para que eles também fiquem inteirados. Então, aqui não é só uma empresa que vai se preocupar com aquela parte do trabalho técnico ali mais raizão, a gente se preocupa como um todo. Então, aqui, a gente se preocupa com o profissional de tecnologia entender o que a Microsoft oferece, o tomador de decisão, e também em entregar um projeto bem qualificado. Então, foi como o Felipe falou, nós já temos também os projetos de certificação, de qualificação, tem essa parte de marketing também, que a gente se preocupa, né, com essa comunicação, em trazer essa visão 360, porque a gente sabe que o mercado de tecnologia, ele é um mercado bem restrito, principalmente para as pessoas entenderem ali qual que é o benefício, né? E, como o Felipe falou, essa questão de consultoria, ela acaba sendo um pouco mais segmentada. Então, a gente tenta trazer numa linguagem que todo mundo consiga entender e que traga um benefício real. Então, puxa também por essa parte do expert, de não ser só expert na parte de tecnologia, mas como enxergando a tecnologia como um todo e trazendo esse lado humano também. Interessante você falar sobre isso de linguagem, porque assim, hoje também uma tendência, e eu acho que sempre foi assim, mas hoje é mais claro isso. Vamos dizer assim, as empresas, os donos de empresa, os CEOs, a parte de business, ou seja, os não TIs, então todo mundo que é TI conhece TI, vamos pensar assim, né? Exato. Eles têm uma afinidade com isso. Agora, toda a parte de negócios, eles têm hoje um pouco mais de conhecimento, porque o mundo digital chegou e todo mundo tem essa experiência um pouco melhor. Mas a gente, com um pouco de ajuste já nessa comunicação, a gente consegue atingir muito melhor hoje o pessoal de negócios. E isso faz toda a diferença. Eu falo, hoje é possível, por exemplo, um CEO comprar uma ferramenta sem falar com o seu TI. Isso alguns anos atrás não era possível, certo? A gente não tinha, né, arquitetura SaaS, você passa um cartão, pega uma ferramenta, coloca, não precisa nem de permissão para instalar na máquina, nem precisa instalar, é uma página web, por exemplo. Então a gente tem muito mais facilidade hoje para chegar na pessoa de negócio, que ela sabe o que pode impactar o negócio dela. Então assim, eu falo que às vezes o pessoal, nós de TI, enxergamos algumas barreiras, algumas crenças nossas que não são boas, elas às vezes limitam a capacidade de você enxergar o impacto no negócio mesmo. E o cara de negócio, não, ele não enxerga nada disso. Ele fala assim, nossa, então se eu pegar essa caixinha aqui por aqui, eu faço isso mais rápido, ou mais barato, Aí o cara pensa num modelo de negócio diferente só por causa dessa nova informação que ele não tinha. E aí um cara de TI não teve a visão desse cara de negócio para trazer esse insight, vamos falar assim. Então isso é muito, muito legal. Eu falo que a gente afina então essa comunicação para talvez trazer esse tipo de insight para esses donos, né, de negócios, business owners, aí, esses caras precisam mesmo de conteúdo relevante e só que traduzido num formato que ele entenda, que ele consiga perceber como ele pode usar. Então hoje a gente vê muito evento, né? Então a gente tem muitos eventos também focados na parte de business, assim. E eu acho que esses são os que impulsionam o mercado de TI. Porque são esses decisores que decidem, aí então, poxa, então se é assim que funciona, vou fazer um projeto dessa tecnologia. E aí todo esse mercado de tecnologia começa a trabalhar em função disso. Não ao contrário, o cara de TI vir tentar convencer o cara de negócio de que aquela tecnologia é boa. Né? Eu acho que é esse que é uma tradução que a gente tem que sempre estar pensando e a gente busca na DataX tentar trazer isso para a nossa realidade, porque é isso que faz uma empresa decidir ou não seguir num projeto. Então, se eu fizer, eu vou ter esse impacto. Então, poxa, eu vou fazer, custe o que custar. Né? Eu vejo muitos clientes fazendo isso. A pessoa não quer nem saber se vai ser caro ou barato, porque o que ele está enxergando, a visão dele de business é tão grande
que ele vai chegar ali e vai falar, poxa, vai valer a pena, vamos implementar. Vou assinar o cheque, né? Exatamente. A gente está falando de tecnologia de ponta, tá certo? E nos tempos de hoje, sobretudo nos tempos de IA, a gente percebe, todo mundo tem acesso ao Copilot, ao ChatGPT, ao Gemini, e muitas vezes os clientes sabem mais que a gente até em alguns aspectos, porque eles têm toda a informação na mão dele. Olhando para essa era de IA agora que nós vivemos, eu estou envolvido há quase 3 anos, eu posso dizer de carteirinha que isso mudou minha vida, basicamente, seja na Microsoft, onde eu passei quase 11 anos, seja agora com a DataX, a gente percebe que o mercado é muito rápido. Então, quando a gente fala de faster, a gente parece estar bem enquadrado neste ponto. Quando a gente fala de recomendar para o cliente a melhor solução, mesmo que ele queira fazer, mas ele não está no momento de fazer, a gente fala do fator humano. A gente consegue combinar o fator humano para que o cliente não queira implementar IA, por exemplo, Copilot por implementar, porque o CEO dele mandou e está na moda. Não, calma, eu não tenho maturidade para isso. Ao mesmo tempo, tudo que você comentou das histórias, e a Dai comentou das histórias sobre a DataX, a minha pergunta é mais para te desafiar. Se eu tenho uma tecnologia que é espetacular, mas é commodity, na minha visão, a tecnologia hoje é commodity. Todo mundo rapidamente consegue chegar num determinado nível de conhecimento. Se eu tenho uma equipe muito boa, isso já deixa de ser commodity, né, e acaba avançando para outros aspectos. Mas, resumo da ópera, dentro do mundo Microsoft, até fora dele, qual é o diferencial da DataX para você? Posso dizer que hoje, eu acredito que o nosso diferencial é essa força de fazer melhor todos os dias. Então, assim, a gente traz para o nosso time condições para que a gente tenha um processo melhorado diariamente. A gente tem as melhores pessoas, então a gente busca pessoas boas já e a gente continua formando essas pessoas. Então, a gente consegue, vamos dizer assim, através de capacitação, experiência, como eu falei, até esse shadowing de projetos, a gente consegue trazer para vamos dizer assim, para um pilar estratégico um valor que é único. Então, assim, quando a gente trabalha com o cliente, a gente é muito fiel e leal ao cliente. Então, a gente trabalha com o cliente e vai até o fim com o cliente. Não importa o resultado, vamos dizer assim. Então, isso para nós é muito importante, porque todo o nosso histórico é trabalhar com clientes há muitos anos. Então, todos os nossos clientes são clientes de longa data. Então, a gente sempre mantém a parceria, porque a gente busca, na verdade, o melhor, vamos dizer assim, custo-benefício, a melhor solução para ele naquele momento, como você até falou. Tecnologia por tecnologia, ele pode contratar o que ele quiser. Eu entendo também isso. Mas o principal é esse conjunto de variáveis que a gente tem, de pessoas, processos, diretrizes de valores, vamos dizer assim, para estabelecimento de parcerias de confiança. Então, assim, todo cliente pode não, normalmente estabelece uma parceria de confiança conosco. E isso faz a gente ter um valor diferente. Eu posso dizer que muitos clientes até confundem o nosso time como parte deles, sabe? Então, assim, isso é legal, porque enquanto um cliente nosso está trabalhando no dia a dia do negócio dele, nós estamos aqui com uma estratégia bem sólida e com investimento suficiente para isso, para capacitar e estar sempre atualizado com as melhores coisas na tecnologia. Então, vamos pensar assim, eu tenho meu time sempre sendo treinado. E nesse momento, por exemplo, nós estamos investindo em ferramentas de IA para acelerar os processos. Então, nós estamos tornando nossos profissionais mais produtivos sem precisar cobrar mais por isso. Na verdade, a gente está fazendo esse trabalho através das ferramentas de IA. Então, acho que isso assim, vai ser uma coisa que, por enquanto, ainda é um diferencial, mas vai ser praticamente normal para o futuro. E futuro eu digo próximo ano, 2026, 2027, porque o futuro agora ele está no próximo mês já. Né? Eu até brinco aqui que a gente tem que revisar até o nosso posicionamento estratégico quase que mensalmente, para hoje fazer sentido, né, essas revisões de planejamento estratégico. A gente fazia anual, aí trimestral
e agora a gente está quase que uma revisão mensal, mas vai ter que virar real time quase, falando a verdade. Mas esse eu diria que, vamos dizer assim, é a cereja do bolo, é esse conjunto de coisas boas. Não sei se vocês já leram um livro que chama Hábitos Atômicos. Você fazer muitas coisas bem feitas, os pequenos detalhes feitos com excelência, no final gera um resultado único, ou uma performance muito mais alta. É exatamente assim que a gente pensa. Então a gente trabalha dentro da DataX buscando perfeição em cada uma das coisinhas que a gente trabalha. Eu posso dizer que a gente está longe de ser perfeito, porque é quase impossível ser perfeito, mas a gente está sempre buscando. Então, o mais importante de tudo isso é a gente estar sempre identificando os gaps e fazendo alguma coisa com isso. Então, assim, encontrei um gap, vou abrir um plano de ação, vou consertar esse negócio. Isso funciona, né? Vou dar um outro exemplo parecido. Vamos falar assim, eu gosto muito da Toyota. Então, assim, a Toyota tem uma forma, né, de fabricação que eles, vamos dizer assim, ganharam experiência em todos esses anos e os carros deles são muito maduros, assim. Então, todos os componentes são muito testados, todo o processo de fabricação é checado etapa por etapa, você não passa de uma etapa para outra sem ter a qualidade revisitada. Então, no final, eles têm um produto muito confiável, robusto, que faz o que o cliente que compra o Toyota quer, né? Que é você ter um carro bom, que não dá problema, num preço acessível e que, inclusive, na hora de revender, ele também tem um valor diferenciado. Então, por quê? Porque ele carrega um valor. E esse valor eu entendo que é toda essa experiência que a Toyota traz na fabricação do seu produto ali. E é isso que a DataX tenta fazer. Na verdade, a gente trabalha desse formato para justamente ter todo o aprendizado e o conhecimento aplicado aos processos e às pessoas para a gente entregar serviços que são robustos também. Então, assim, a ideia é que o cliente perceba consistência, sabe? Então, esse é o ponto, né? Eu falo que, como eu falo, eu sou uma empresa de serviços. Eu não tenho SLA de 100% de acerto. Isso quase que nenhuma empresa de serviço possui. Quem fala que tem isso, na verdade, não é uma verdade, sabe? Fala bem, podendo ser mais sincero possível. Mas o importante é que a gente tenha um processo robusto de lidar com as adversidades. Então a gente tem os problemas, mas a gente sempre tem uma forma de tratar. A gente sempre conserta, a gente sempre arruma e no final ganha-se como uma lição aprendida, um aprendizado e uma correção de processo, pessoa, produto, o que for. Certo? Aproveitando esse gancho, Felipe, que você falou sobre os processos, né, sobre os gargalos, qual foi o maior desafio, assim, o projeto mais desafiador da DataX? Sem citar nomes, se não puder. Olha, eu não sei te dizer especificamente, assim, eu tenho na memória alguns que foram mais complexos, vamos dizer assim. Mas vou dar um exemplo que é um cliente nosso. Esse eu vou não vou trazer o nome, mas é um cliente de instituição financeira. Nós iniciamos um projeto com eles, acredito que foi em 2017. É que até hoje eles são nossos clientes. Mas foi um projeto muito grande e difícil. A gente teve que fazer muitas correções no meio do caminho, vamos dizer assim. E isso, correções que eu quero dizer a gente teve escopo que foi ajustado no meio do caminho. Isso tudo foi negociado, foi tudo correto, mas eram escopos desafiadores, eram tecnologias, ferramentas que a gente não tinha muito conhecimento ainda na época. Ninguém tinha, né? Eram ferramentas novas. Então, só que era já um projeto maduro que precisava, vamos dizer assim, de experiência, ferramenta experimentada. E talvez a gente escolheu ferramentas que eram novas ainda e fomos, né, com a cara e com a coragem, vamos dizer assim. Mas conseguimos, a gente conseguiu, vamos dizer assim, evoluir. Foram praticamente 9 anos aí, nós estamos falando, talvez um pouco menos, falar bem a verdade. Eu acho que 8 anos.
Mas a gente tem trabalhado com eles desde então e a gente conseguiu transpor todos esses problemas. Por que que isso é relevante para mim? Porque era um projeto que tinha uma representatividade de faturamento alto, inclusive. Então era um peso para nós como DataX, né? Normalmente os clientes que têm um contrato um pouco maior com nossas empresas, né, com as consultorias, eles têm inclusive um nível de influência estratégica na empresa. Então é que a gente fala que economicamente os clientes podem até mandar nos fornecedores, né? Isso é uma verdade, isso é uma força de Porter, né? Que fala, que tem que ter as 5 forças de Porter, que fala sobre isso. E aí, isso para mim foi bem impactante na época. A gente, vamos dizer assim, sofreu esses problemas de vários tipos. Então, tecnologias que eram desafiadoras, pessoas desafiadoras também, né? Pessoas são pessoas, eu falo. Elas todo dia pode acordar diferente, né? Então, a gente tem que tratar esse tipo de coisa também. E a gente foi trabalhando esse cliente, e o cliente também foi muito paciente, vamos dizer assim, fez muitos apontamentos, mas ao mesmo tempo ele nos deu a oportunidade de fazer as correções no devido tempo. E por ele ter acreditado em nós, hoje nós somos o principal parceiro de dados desse cliente. E isso é muito bom, porque a gente conquistou aquela posição e a gente sabe o que levou a gente até ali. E a gente então sabe o que fazer para nos manter daquela forma, né, relevante e como um pilar de dados ali para eles. Você sabe que esses desafios, né, e percalços ao longo do caminho nos engrandecem, né? A gente cria uma casca, digamos assim, uma experiência para poder fazer mais fácil da próxima vez. Eu tenho um bate-bola contigo muito rápido para a gente fechar, Felipe. Primeiro agradecendo a tua presença nessa abertura. O primeiro, se você pudesse dar 3 dicas, e bem rápido mesmo, para quem quer começar, algum cliente queira começar a sua jornada de dados, ele tem lá um data warehouse, eu tenho uma espécie de um data lake improvisado, tem seus dados em vários lugares. Quais seriam as 3 primeiras dicas que você daria, além de procurar a DataX, é óbvio? Claro, então a primeira é procurar a DataX. Muito bem, já foi uma. Câmera 1, beleza. Segundo, procurando a DataX, o que a gente vai fazer, né? Então a dica não é só minha e é o que a gente faz, né? Então na prática a gente inicia sempre fazendo como se fosse um diagnóstico mesmo. Então a gente faz um diagnóstico muito baseado em metodologias globais, vamos dizer assim, que vai trazer para você o seu nível de maturidade em cada coisa, cada pilar que a gente tem dentro da área de dados. Então a gente faz um assessment de maturidade em gestão de dados. Esse assessment ele vai dar todo o roadmap que você precisa para iniciar essa jornada, vamos dizer assim. Então, no mínimo, você vai ter uma foto do que, onde você está e para onde você deveria ir na sua visão, né? Vamos dizer assim, como cliente. E aí, nesse ponto, a gente consegue, a partir disso, já estruturar projetos priorizados em função do que é mais relevante, que seria terceira dica. Comece pelo que vai entregar valor de cara, sabe? Aí eu trago um princípio do Scrum, né? O Scrum faz muito isso. O Scrum sempre prioriza, né, no backlog as entregas, o que tiver de melhor valor primeiro. E o valor para um cliente pode ser benefício financeiro, pode ser produtividade, aí depende. Então, cada cliente vai ter o que ele enxerga como valor e da mesma forma, em gestão de dados é a mesma coisa. Ou seja, a gente vai ter N, vamos dizer assim, projetos para ser feitos em paralelo ou mesmo um por vez, dependendo do quanto você precisa fazer. Mas é importante ter essa visão de priorização. E aí falar, opa, vamos fazer isso aqui primeiro, porque isso aqui vai me trazer um controle que eu não tinha. Isso é perigoso, né? Vou dar um exemplo. Na área de dados é muito comum a gente fazer esse tipo de levantamento diagnóstico e o cliente perceber que ele tem dados sendo utilizados por milhares de pessoas na empresa e eles não tinham nem assim, imaginação de que isso estava acontecendo. Porque isso é um problema de governança. Então, assim, a governança é um dos aspectos que hoje precisam amadurecer nos clientes. Poucos clientes têm um nível de governança bom. Não são todos. Assim, a grande maioria não tem. E é normal, isso é natural, porque a governança para dados ela é um tema novo, vamos falar assim.
não é tão novo, mas a relevância para isso é nova. Eu posso dizer que a parte de cibersegurança, tudo isso começou a trazer mais holofote para esse tipo de governança. Então, sim, é importante trabalhar todos esses aspectos e principalmente essa priorização, vamos dizer assim, né? Olha só, você deu uma resposta bônus, então. Então, procure a DataX, faça o discovery, priorize com segurança. Muito Exato, bem. exato. Você comentou sobre o valor de negócio, né? Então, para cada cliente, ele tem uma prioridade. Ele pode ser aumento de receita, que foi o caso da história que você contou da empresa de vitaminas, ele pode ser redução de custo. Então, eu sei que a DataX tem uma grande concessionária, né, que administra rodovias, etc. Eles já têm a receita deles projetada, então eles trabalham muito em redução de custo, e a gente sabe que isso é possível. Olhando para o mercado de hoje, ainda mais com IA, top 3 de novo, dos indicadores que você percebe que o mercado nacional, os clientes da DataX têm buscado? Eu acho que é assim, uma das coisas que eu não concordo talvez, mas é o que acontece. Todo mundo tem buscado implementar projetos de IA. Isso é uma... Por implementar. Isso, a gente percebe isso. Até, falar bem a verdade, até nós mesmos, vou te dizer, como DataX, a gente tem uma sensação de que a gente está atrasado. A gente olha as coisas acontecendo, um lançamento de um produto, um outro negócio que faz uma mágica ali. Toda essa parte, você começa a observar e começa a perceber que você fala assim, poxa, eu acho que eu não estou fazendo o que eu podia fazer de melhor. Então, a sensação de que você está fazendo algo atrasado, ela existe. E eu acho que isso traz essa demanda de ter que experimentar IA. Só que eu acho que a demanda é essa. Não é só assim, implementa IA porque eu quero acertar com IA. Na verdade, implementa IA porque a gente precisa experimentar até acertar. Eu acho que esse aí é o ponto, inclusive é o que trouxe nesses últimos 2 anos a enxurrada de casos de uso ligados a esse tipo de experimentação mesmo. É o tal do FOMO, né? Que é aquele fear of missing out. Ou seja, tenho medo de perder o timing, né? Tá todo mundo fazendo e eu não. Por quê? Né? E aí a gente percebe várias empresas. Eu dei uma entrevista recentemente que se falava de work slop, ou seja, implementar por implementar a IA, mas você não tira proveito dela e basicamente gasta dinheiro. Então você percebe isso de uma maneira muito clara, né? Exatamente. Eu falo que eu vejo, em contraponto só a esse ponto, alguns clientes do segmento mais tradicional, por exemplo, instituições financeiras, nem todas estão assim exatamente desse jeito. Algumas são mais tradicionais. E aí até proíbem o uso de IA totalmente. Falam, não quero usar IA, vou usar isso aí depois que todo mundo experimentar. E é uma estratégia também, porque isso é você confia no seu business, você sabe o quanto isso pode ou não ser impactante ao seu business. Se você busca uma estratégia de IA e não enxerga a aplicação da IA no seu business em si, de cara, talvez não seja para você mesmo. Você fala assim, olha, eu vou esperar, ainda não enxergo nenhuma solução que eu vi pode me ajudar nisso. Né? E você olha, um concorrente seu também não conseguiu implementar nada relevante. Aí você fala, poxa, eu acho que ainda não estamos nesse momento. Então isso também é uma estratégia interessante. Eu acho que, por isso que eu falo, quem é o dono do negócio sabe muito mais, enxerga, né? Tem uma visão muito mais apurada do que a gente que olha de fora, né? Eu falo, quem é o dono do negócio enxerga e alinha os interesses, inclusive alguns interesses que às vezes até ocultam a nosso. Então, nós, público, às vezes não temos essa informação interna, né? Eu falo que isso é bem interessante. Até eu puxo o gancho num livro, até indico um livro para quem quiser, que chama Empresas Feitas para Vencer. Nesse livro ele fala sobre 6 conceitos de empresas que são extremamente líderes assim, no mercado e que elas aplicaram em detrimento aos seus competidores. E aí elas tiveram uma performance muito forte, assim. E isso tem a ver com, vamos dizer assim, uma estratégia interna. Então, um dos conceitos desse livro é você ter um conceito que chama conceito porco-espinho, que é você ter uma estratégia interna, e essa estratégia interna faz toda a tomada de decisão sua ser baseada nessa estratégia, mas ela nem sempre é divulgada para fora. Então, ela é uma fórmula mágica interna
que você segue e que você faz sentido para você. E é como eu falei, como fazer tudo isso trazendo a IA, né? A gente precisa tentar enxergar, né, as funcionalidades novas da IA aplicada ao nosso negócio. E eu acho que nem todos os negócios vão ter super aplicação nisso. Eu vou assumir então, Felipe, que os outros dois indicadores, claro, são os clássicos, né? Aumento de receita e redução de custo. A gente, de fato, está chegando ao final desse primeiro episódio. Eu queria, Dai, que você comentasse um pouco do que vem por aí, né, em relação a gente e pudesse despedir do público. Bom, nesse primeiro episódio, então, nós tivemos uma visão aí 360, né, do que é a DataX, que não é só uma consultoria de TI. Então, aqui vimos os principais pilares aí do que leva uma empresa a contratar uma consultoria. Vimos também questão dos nossos profissionais, que tem a questão da capacitação. Vimos também alguns casos interessantes aí no segmento de vitaminas e financeiro. Então, o que eu tenho para dizer aqui se você está nos acompanhando, ficou aqui até o fim, acesse nosso site da DataX, né, que é o datax.com.br. O nosso próximo episódio vai falar aí por dentro da arquitetura por dentro dos dados, que é sobre os nossos profissionais. Eles vão falar como que eles atuam nos projetos, né, quais são as soluções aí da Microsoft e englobar mais esse lado técnico aí e de negócios. Aqui a gente viu uma parte mais da história mesmo da DataX. E não deixe de seguir nas mídias sociais, sobretudo no LinkedIn, que é onde essas grandes novidades são postadas. Muito obrigado, pessoal.